Rio de Janeiro, 21 de março, início do ano novo astrológico. Sim. A gente vai falar hoje sobre os Yoga Sutras, o Sutra 33 e 34 do capítulo 2. A Clarinha vai falar, vai dar o contexto e a gente vai conversar. Tá? Então, com a palavra, Maria Clara Chaves. Clara Chaves. Sim. Alberto, então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de propor, né, que a gente fizesse uma reflexão sobre a seguinte ideia, né? O controle dos vitarkas na atenção à união dos opostos, né? Considerando vitarkas um estado da mente, um processo mental associado ao estágio de nível de consciência correlato ao estágio da mente inferior ou vichecha. Se eu cometer algum erro, por favor, me corrija. Segundo o qual há uma prevalecência, né, uma prevalecência dos pensamentos torpes ou dos pensamentos associados aos objetos mais densos, né, em que o indivíduo ele se limita a ver todos os objetos apenas como coisas particulares, com nomes e formas, né? Ressaltando que também a gente está se baseando no Yoga Sutras, no meu caso aqui, com referência à ciência do yoga de Taimini e a versão também da editora Mantras do pesquisador professor Carlos Eduardo, né? Então, assim, como a gente poderia fazer uma reflexão a respeito disso, a importância da ponderação sobre os opostos para subtração das tendências negativas, indesejáveis, né, presentes nos vitarkas, ou pensamentos ainda ligados, ainda vinculados às atrações ou repulsões, né? Então, fazendo também uma remissão desses sutras 2, 33 e 34 aos sutras 7 e 8, que nos ensina sobre os conceitos de raga e do esha, né, as atrações e repulsões, considerando este como sendo um par de opostos e que, ao contrário, às vezes, do que a gente pensa, quando a gente repudia algo, a gente ainda está extremamente vinculado, né, a essa mesma questão, pessoa ou coisa, né? Eu ainda escrevi alguma coisa aqui sobre essa questão. A ponderação sobre os opostos auxilia no controle dos vitarkas. Então, considerando que isso exigiria da pessoa um esforço de atenção, né, e concentração da energia mental vital, permitindo, inclusive, uma otimização do seu tempo e propósito, né? Na medida em que a gente se desassocia tanto das relações com os objetos que nos causam repulsa ou apego, né, a gente passa a ter um espaço de melhor otimização da nossa energia vital. Sendo certo que esses opostos, essa ponderação dos opostos vai variar, acredito eu, de acordo com a história de vida de cada um, né? Existe uma singularidade aí em termos de reservatório karmático, né? Que seria o conteúdo de pensamentos e ações relacionados à significação, né, para cada um, né, o valor que cada um atribui a determinada coisa em sua vida. Então, assim, dentro desse contexto, como é que a gente poderia pensar, então, nisso? O controle dos vitarkas na atenção à união dos opostos. Você está traduzindo essa ponderação dos opostos, o Pratipaksha Bhavana, né? Pratipaksha Bhavana.
essa ponderação dos opostos que você está trazendo, esse conceito, você está partindo dessa expressão. Eu acho que sim, né? Pratipaksha Bhavana, porque Pratipaksha é o lado oposto, né? É o que está em oposição. Não Vou é, con- Bhavana tem várias traduções, pode ser sentimento, atitude, visão. Atitude oposta, você traz a atitude oposta e neutraliza o Vitarika. Aí você teria esse equilíbrio dos opostos. Eu acho que é isso. Sim, eu, o, a ideia que eu A faço. linguagem, a linguagem está um pouco tá assim, diferente do que eu estou acostumado, mas eu estou vendo por detrás da tradução os Uhum. conceitos originais lá de Patanjali em sânscrito, né? É isso, Pratipaksha Bhavana. Uhum. Será que será interessante escrever no quadro ou não? Sim, sim. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu pegar aqui. Mania de professor apontar para o quadro. Eu já falei isso, né? Eu tive um professor que Uhum. ele dizia assim, a filosofia é tão abstrata que você escreve no quadro a palavra e parece que você está falando de alguma coisa. Dá uma concretude, você aponta. Não concretude. Sim. Espera aí, só um minuto. E eu pensei em uma coisa também que fugiu. Ah, bom, vou falar outra coisa. Depois eu lembro. É o seguinte, o, é interessante porque você foi para o verso 33, né? Verso não, Sutra. Sutra 33, 33. Sutra 33, no capítulo 2, né? Ele está no capítulo 2. Está dando para ver, né? Eu vou aumentar, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer Tá isso. legal assim. Ficou legal? Tá legal. Ué, não consigo fazer, não. Marcar. Como é que eu consigo marcar? Onde que eu marco? Marcar o quê? Para a tela ficar grande para mim, para você ver mais aberto. Hum. Estou passando vergonha porque isso está sendo gravado. É aqui. Não sei se seria quadro branco. Tá Não, é escrito aqui. aqui. É aqui. É aqui. Não, já foi. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Ó, então a gente... Vitarika Bandane, Vitarika Bandane, 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 Pratipaksha Bhavana, Pratipaksha Bhavana. Eu vou colocar, isso é uma expressão só, mas eu vou colocar uma do lado, vou colocar como uma expressão só. São três palavras aqui. Vou botar tudo uma expressão só. Vitarika Bhandane, Pratipaksha Bhavana. Pratipaksha Bhavana. Pois é, isso que é interessante, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui ela é fundamental, porque bhavana pode significar sentimento, pode significar atitude e pode significar meditação. Uhum. Diz assim, ó, vitária é o que está ao pé da letra, significa uma lógica contrária, uma argumentação contrária. E o bhadanê é quando você está preso na lógica contrária. O que é isso? Qual é o contexto? Patanjali acabou de falar dos, dos yamas e niyamas. Ele acabou de falar dos yamas, e os yamas, o que é? Os yamas é uma ética universal que parte da ahimsa, da não violência. Então ele fala não violência, fala falar a verdade, fala de não roubar, fala de ter uma conduta sexual adequada e fala de não acumular coisas. Então, ele apresenta em cinco preceitos, digamos assim,
toda uma ética universal. Ele diz, essa ética é universal, ela serve para todo mundo, independente das circunstâncias, independente do nascimento, independente do tempo e espaço, você deve praticar essa ética, porque é o grande compromisso, é Mahabharata. Ele diz assim, ó, e toda vez que você se vê, né, preso a um pensamento, a um impulso que seja contrário a essa ética, você deve trazer o oposto. Deve trazer o oposto. Você ter a visão oposta, a atitude oposta. Por quê? Para ti, significa oposto. E taksha é lado. Então, você traz o lado oposto. Você traz o lado oposto. Aí, o que significa isso? Isso aqui é interessante. Isso é muito interessante. O verso não. O sutra... lembrei o que eu ia pegar. Lembrei. Só um instantinho, eu vou pegar um outro livro, tá? Só um minutinho. Então, o Sutra 33, eu acredito que ele esteja relacionado, o Sutra 33 do capítulo 2, eu acredito que ele esteja relacionado com o Sutra 33 do capítulo 1. Patanjali fala no Sutra 33 do capítulo 1, na mente, na mente, na mente tranquila, 33 do capítulo 1. Ele fala em como que você cultiva Chitta Prasada. Então, ó, eu estou fazendo uma referência, uma ligação, eu acredito que exista uma ligação entre o Sutra 33 do capítulo 2 com o Sutra 33 do capítulo 1. Por que essa palavra bhavana aparece? Essa palavra bhavana aparece lá. Isso é a primeira evidência. A palavra bhavana aparece lá. Se você for no sânscrito, você vai ver. Ele termina o sutra dizendo Bhavana Chitta Prasadana. Prasadana, Chitta Prasadana, Prasada é denso. E Chitta é mente. É uma mente com denso, uma mente abençoada. O que é uma mente abençoada? Chitta Prasada. O que significa essa expressão? Significa uma mente tranquila. E como é que você vai... Bhavana significa também meditar. Bhavana significa cultivar. Como é que você cultiva essa mente tranquila? Como é que você realiza essa mente tranquila? Meditando nessas qualidades que ele apresenta aí. Bhavana aqui significa meditar. Meditar em quê? Em Maitri, que é a bondade, o amor. Em Karuna, a compaixão. Em Mudita, a alegria empática. E o Pekshanam, que é a equanimidade. Aqui aparece os 4 incomensuráveis. Patanjali recomenda a meditação nos 4 incomensuráveis para cultivar uma mente tranquila. Entendeu? E agora o interessante é o seguinte. Agora a gente volta para o Sutra, volta para o capítulo 2, para o Sutra 34. Se a gente for para o Sutra 34, do capítulo 2, que é o outro que a gente vai analisar hoje, a gente vai ver um sutra muito bonito, e ele diz... Vou usar esse livro que você tem aí, tá? Para a gente ter o mesmo texto. Eu vou usar o Ciência do Yoga, de Timing. É uma tradução muito boa. Timing foi uma tradução muito boa. Então, ele diz assim, ó, cadê? O Sutra 34. Eu vou ler a tradução, não vou ficar traduzindo o verso palavra por palavra do sânscrito, não. Ele fala assim, ó, uma vez que os pensamentos, as emoções e ações impróprios, como violência, etc., sejam eles gerados diretamente, indiretamente ou aprovados, sejam eles causados. Olha só, qual é a causa desse vitárica? O que está por detrás da vitárica? Dessa lógica contrária, que contraria os valores universais, os valores éticos. A avidez, que é a cobiça, que a palavra que ele traduz é krodha. Krodha é cobiça. Você quer o que o outro tem. Ira
ira, perdão, desculpa. Lobha que é cobiça, lobha é cobiça, krodha é raiva, e moha é a ilusão, é a confusão mental. Ou eles podem se apresentar, ou se apresentem em grau suave, médio ou intenso, olha só que interessante, resultam em dor e ignorância sem fim. A pessoa age a partir dessas emoções e da ilusão também, achando que ela vai encontrar felicidade. Ela quer o que o outro tem para ela ser feliz, ela tem raiva do outro, quer derrubar o outro para ela ser feliz, mas ela não vai encontrar dessa maneira, seguindo esses caminhos, contrariando esses valores universais, ela só vai encontrar duas coisas: dor e a ignorância sem fim. Ela não sai desse círculo, né? E aí ele fala, por esta razão, existe a necessidade de ponderar sobre os opostos. Ele está traduzindo para Pratipakshibhavana como ponderar sobre os opostos. Ponderação significa uma atividade mental, uma espécie de meditação, meditar sobre o oposto. E aí, qual é o oposto? Aí é que está. Qual é o oposto? O oposto é a bondade, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade, porque esses sentimentos, uma vez que eles sejam cultivados, quando esses sentimentos, quando eles são cultivados, eles estão estabelecidos na mente da pessoa porque ele cultiva, porque ele valoriza isso, e ele cultiva isso através da meditação. Se surgir uma lógica contrária a isso, ele neutraliza, trazendo a bondade, trazendo a compaixão, trazendo a alegria empática e trazendo a equanimidade. Por exemplo, eu posso ter uma raiva de uma pessoa porque eu sinto inveja dela. A pessoa é feliz e aquela felicidade me incomoda. Eu quero derrubar aquela pessoa, fico com raiva dela, odeio aquela pessoa. Aí o que acontece? Eu cultivo a alegria empática. O que é alegria empática? Eu fico feliz com a felicidade do outro. Eu cultivo isso. Eu fico feliz com a realização do outro. Então, cultivando a alegria empática, me sentindo bem em relação ao outro, a inveja não vai ter espaço na minha mente. Se isso acontecer, eu sou capaz de reconhecer a inveja e trazer uma outra atitude frente àquele sentimento, frente àquela emoção. E assim eu neutralizo a raiva. Entendeu? Eu neutralizo a raiva. Mas isso é muito importante. É preciso cultivar a mente, é preciso meditar nos incomensuráveis para que eles se tornem a base do nosso comportamento e do nosso pensamento, né? Da nossa visão de mundo. Eu olho o mundo através, por exemplo, da bondade. Essas pessoas, elas são seres humanos como eu, que querem ser felizes, então eu desejo a felicidade delas. É uma relação empática. E a bondade, o que a bondade neutraliza? Isso é muito interessante. A bondade vai neutralizar a maldade. A bondade neutraliza a maldade, né? A compaixão, o que a compaixão neutraliza? A crueldade, né? A crueldade é você se sentir bem com o sofrimento do outro, mas a compaixão é justo o contrário. A compaixão, o que é? Você reconhece que o outro sofre e deseja que ele se liberte do sofrimento, e mais, você se coloca numa posição de ajudar aquela pessoa a se libertar do sofrimento. O que eu posso fazer para você se libertar do sofrimento? Entendeu? Em vez de cair no abatimento, na tristeza, eu me coloco numa posição de ajudar aquela pessoa. E ela neutraliza, então, a maldade, a crueldade. A alegria empática neutraliza o quê? A alegria empática neutraliza a inveja. E a equanimidade? O que é equanimidade? A equanimidade pode ser esse equilíbrio entre essas situações opostas. Você permanece sereno diante do calor, do frio, da alegria, da tristeza, do ganho, da perda, do elogio e da crítica, mas equanimidade também significa igualdade de consideração. Você considera todos os seres da mesma maneira. Então, a nossa tendência qual é? Essas pessoas eu gosto de você, eu quero o seu bem. Essas pessoas que eu conheço, mas eu não tenho afinidade, eu sou indiferente a elas. E tem algumas pessoas que eu posso até desejar o mal delas, que são os meus inimigos, que são obstáculos à minha felicidade. Então, a gente divide o mundo dessa maneira, em anéis concêntricos. Eu estou no centro, e ao redor de mim estão as pessoas, os meus, você, por exemplo, a minha querida, minha amiga, pessoas que são diferentes, as pessoas que eu vejo passando na rua, né? A pessoa está ali passando fome, eu estou indiferente àquilo. E existem pessoas que eu tenho aversão, que eu não gosto delas, que elas já me fizeram mal, que podem me fazer mal, que, entendeu? Que posso até desejar o mal delas também. Então, são os meus inimigos. Então, a gente divide os seres sencientes dessa maneira. E aí, quando a
A compaixão, o que é? Você expande a bondade e a compaixão em todas as direções. Todas as pessoas, independente de estarem perto ou longe, elas são merecedoras de felicidade e merecem também se libertar do sofrimento. Então, expanda a bondade e a compaixão em todas as direções. Equanimidade significa igualdade de consideração. Isso quebra o quê? Isso quebra o apego egoísta. Entendeu? Quebra o apego egoísta. Essas pessoas são meus, aquelas ali são diferentes, aquelas ali eu quero o mal delas, até, às vezes. Entendeu? Então, o Pratipakta Bhavana é aquilo que o que é o Pratipakta Bhavana? São os incomensuráveis. Bondade, alegria empática, a bondade, compaixão, alegria empática e equanimidade, que eu medito. E aí, quando essa lógica contrária aparecer, eu sou capaz de neutralizá-la. Por quê? Porque eu cultivei a mente tranquila. Uma mente que tem lobha, krodha, ou seja, cobiça, raiva e ilusão, morra, não tem nada a ver com Chitta Prasada, é o oposto de Chitta Prasada, entendeu? É o oposto é o oposto de uma mente tranquila. É o que ele fala. Agora, Alberto, tem também a questão do estágio desses proto-pensamentos ou sentimentos como sementes, né? Como Sim, sementes, né? sim. Porque Ele fala aqui, é muito interessante, porque ele fala aqui, como é que é? Ele fala aqui isso, ó. Ele se apresenta em grau suave, médio ou intenso. Mas pode acontecer de ele estar para súbita, dormindo. Entendeu? Ele fica ali subliminar, só esperando a situação. E aí dá aquela situação, ela, bum, aí ele pode se manifestar suavemente, médio ou intenso. Intenso é quando toma o corpo, entendeu? Intenso é quando toma o corpo. O suave é quando está ali no pensamento. O médio é quando chega nos órgãos de ação. E o intenso é quando tomou os órgãos de ação, você já fez. Você já fez a bobagem, entendeu? Você ficou com raiva, ou você pode ter um pensamento de hostilidade que você neutraliza ali. Você pode ter vontade de falar alguma coisa, você neutraliza ali. Ou então de bater. Ou então você fala e bate. Aí já tomou conta, entendeu? Já tomou conta. É quando está intenso, se manifestou. e você acha que Bhavana, no caso, ele pode ser, você traduziu Bhavana como atitude. A gente poderia traduzir como intenção? Bhavana, não. Bhavana pode ser atitude, sentimento, intenção. Intenção como um sentimento, talvez. Intenção como um sentimento. Intenção como um sentimento. Mas eu gosto da tradução de meditação, cultivar, entendeu? O que eu acredito que o Pratipakta Bhavana que ele está se referindo aqui seria aquele Bhavanatá nesses temas. Porque no Sutra 33, ele está falando para você conseguir essa mente tranquila, meditar nesses temas. Que temas? Vishaya. Que temas que ele está propondo? Ele está propondo meditar na Maitri, bondade, Karuna, compaixão, Mudita, que é essa alegria empática, e a equanimidade. Então, você pode falar em intenção aqui, porque a gente pode pensar em intenção como um sentimento, né? Um sentimento, talvez. Mas eu acredito que aqui esse bhavana significa meditação, porque é uma referência ao Sutra 33, onde ele fala para a gente meditar nesses temas. Ele usa aqui, cadê? Deixa eu ir lá para o Sutra 33, do capítulo 1. 33 do capítulo 1. Aí eu vou recorrer ao Sânscrito, tá? 33 do capítulo 1. A mente torna-se clara, interessante que o Taimini, ele traduz Citta Prasada como mente clara. Pelo cultivo, porque bhavana significa cultivar. Mas bhavana significa meditar, porque você cultiva, isso é um princípio da meditação. Você cultiva a sua mente o tempo todo a partir das coisas que você presta atenção. E você se torna aquilo que você medita. Quer ver? O que é uma nyaya. Yat bhava, yat bhava, yat bhava, bhava,
Tad Bhavati. Tad Bhavati. De acordo com a sua meditação, você se torna. Você se torna aquilo que você medita. Por quê? Porque a gente cultiva a nossa mente o tempo todo a partir das coisas que a gente presta atenção. Então, a palavra bhavana, ela pode tanto significar cultivar, como pode significar meditar. Entendeu? Meditar. E aí, o que você está cultivando? Você está cultivando essas tendências, que ficam ali subliminares. Está esperando o momento de se manifestar. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Entendeu? Para o bem ou para o mal. Então, deixa eu ir lá no Sutra 33. Espera aí, estou usando o time. Aqui. Aí ele fala assim, aparece a palavra Vishayanam. Bhavanataha Vishayanam. Você vai meditar nesses temas. Vishayanam é assunto, é tema. Temas da meditação. Quais são os temas da meditação? Esses que ele colocou. Maitri, Karuna, Mudita e Upekshanam. Entendeu? São os temas. E você acha que Raga e Dvesha entraria também nessa correlação com 33 e 34? Que é o apego ou a rejeição, né? Ou repúdio. Não, sim, porque quando a mente é tomada pelos gostos e aversões, tomada pelo desejo, ela segue a direção do desejo. Entendeu? Quando o desejo é obstruído, raiva. E quando existe um desejo muito forte, eu posso cobiçar as coisas dos outros. A gente tem isso, sabe um exemplo disso? Duryodhana. Duryodhana desejava o trono de qualquer maneira. E aí ele tinha uma grande confusão, porque ele não conseguia enxergar que o trono não era dele devido ao Dharma e ele não queria saber do Dharma. Eu sei muito bem o que é o Dharma, mas eu não quero fazer. Eu sei o que é a Dharma, é isso que eu quero fazer. No fundo, isso é uma confusão. E de querer fazer a Dharma. Era uma confusão morra. E ele tinha um desejo muito grande que levava ele a ter uma cobiça muito grande. E ele fez tudo para conseguir. Fez tudo, mentiu, enganou, fez tudo. Foi à guerra, matou gente, entendeu? Então, isso tudo por quê? Porque ele estava com a mente dele completamente tomada pelos gostos e aversões que acabam dando origem ao desejo. Que acabam dando origem ao desejo, entendeu? Esse comportamento aqui, destrutivo, que ele está colocando no 34, quem está impulsionando isso são os gostos e aversões. A mente está totalmente tomada pelos gostos e aversões. Totalmente. Que gera o desejo, e o desejo vai gerar a cobiça, e o desejo surge de uma confusão. A confusão básica qual é? Quando eu conquistar essas coisas aí fora, quando eu, por exemplo, conquistar o trono, quando eu tiver poder, riqueza, terras, dinheiro, prestígio, fama, eu vou ser feliz. Aí eu corro para alcançar essas coisas. E se eu tiver que passar por cima dos outros, eu passo. Se eu tiver de tomar isso dos outros, eu tomo. Cobiça. E se essas pessoas se colocarem contra mim, me frustrando o meu desejo, essa energia do desejo se transforma em quê? Em raiva. Em raiva. Então, o que alimenta a avidez, a ira, a avidez e a ira é o gosto e a aversão. E é interessante que o Taine ele também faz um quadrinho de estágios de expansão da consciência, né? E aí ele faz essa relação do Vitarka com com Vishecha ou Manu Maya Coxa. Onde você está? Vishecha, Desculpa. Deixa eu procurar aqui, peraí. Vishecha é a diferença, né? Mano Maia Coxa deve estar vendo o Mano Maia Coxa como a bainha a bainha da mente, e a mente deve funcionar a partir da dualidade, das diferenças. Porque ele faz uma relação com os gunas também, né? Com a influência dos gunas digamos assim, na ferramenta, né? No mecanismo da mente, né? Porque também o Sutras ele está bem voltado para essa questão, né? De como atua o mecanismo da mente em relação
digamos, a verdade, né? A verdade eterna, né? No caso. Aqui achei. Página 148. Ele faz uma correlação aqui da característica dos estados de consciência, os estágios dos gunas e os veículos para a expressão na terminologia do Vedanta. Aí ele fala Manomaya Kosha. Mas É um... aqui é o seguinte, aqui é uma outra coisa, aqui a palavra vitárika tem outro significado. Vitárika tem outro significado aqui. O vitárika é o que é individual, entendeu? E o vichara é o que é sutil. Aqui, quando ele fala no Vishesha, Lingam, ele está falando do não manifesto, do causal, e aí esse não manifesto, ele se transforma em manifesto, ele se torna, quer dizer, de Prakriti, que é a Lingam, vem os 5 elementos. Vem os 5 elementos. Esses 5 elementos eles estão no seu estado sutil, que é o Lingam. E aí eles se concretizam, assim, eles se densificam, se tornam visíveis e formam o universo físico, entendeu? Só que formam o universo físico de maneira impessoal. Aí, desse universo físico, surge o quê? Surge o indivíduo. O Vishesha é o indivíduo, é o individual, que tem a ver com Vitarka, entendeu? Vitarka, Vichara, ele explica aqui no livro que são processos lógicos. Desculpa, tomei um susto que o livro caiu, os livros estão caindo. É a organização nova, entendeu? Eu mexi ali, pronto. Então, Vitarka é isso. Vitarka ele fala que é de você ir do individual para o universal. E quando você vai do universal para o individual, Vichara. Entendeu? Tá, e a gente também poderia relacionar isso à ideia de asmita Asmitá é porque aqui é outra coisa. Asmitá é a natureza do. Asmi significa eu sou. Asmi é sou. Ou seja, o verbo ser na primeira pessoa, no presente. Né? Então, eu sou. O tá é a qualidade de eu sou. Ou seja, o asmitá é individualidade. O asmitá é individualidade. Tá? A individualidade digamos assim, é a noção de eu. Noção de eu. É o primeiro, é o segundo. Não é aqui, porque ele está fazendo. Aqui, ele está se relacionando aos samadhi, porque ele está falando aqui do Samprajñata Samadhi, que tem essas 4 características, Vitarika, Vichara, Ananda e Asmita. Ele falou isso no capítulo 1, verso Sutra 17. E aí ele relaciona com esses estágios desse Samadhi aos diversos níveis de manifestação da natureza. Entendeu? Vishesha, Lingam e a língua, entendeu? E relacionando isso ao Manomaya Kosha, porque a ideia dele é o seguinte, eu não concordo com isso não, mas a ideia é a seguinte, é que o Atma seria o núcleo do ser, e ele estaria como que protegido como se por várias camadas, entendeu? Essas camadas seriam os koshas. Aí a gente tem o Annamaya Kosha, que é o corpo, aí o Pranamaya Kosha, aí depois vem o Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha, aí finalmente o Atma. Então, esses canais, eles seriam que você vai partir lá do Manomaya Kosha, atravessar o Manomaya Kosha, chegar no Vijnanamaya Kosha, aí do Vijnanamaya Kosha você atravessa para o Anandamaya Kosha, até que você chega no Asmita, ou seja, você alcança o Atma. Seria a culminância desse samadhi, realizaria o Atma, entendeu? É essa a visão que ele tem. Tá, aqui embaixo ele fala, os 4 estágios de Samprajñata Samadhi foram discutidos no Sutra 17 do capítulo 1, entendeu? Quando foi mostrado que esses estados correspondem ao funcionamento da consciência. A consciência, ela como que atravessa, como se fosse como é que é aquele negócio que faz? Uma sonda. Você vai mergulhar cada vez mais profundamente nessas camadas até chegar no átomo, através do samadhi, entendeu? Através do samadhi. Eu li esse livro. Esse livro tem umas... Ele até usa aqui na página 202 a analogia com um giroscópio. Não, um giroscópio 202, cadê?
Ah, tá. Mas isso aqui, ele está falando, ele está falando aqui, nesse giroscópio, que é em relação ao Ananta. O Ananta, para ele, é aquela cobra, é a Ananta, é os Vishesha. Vishesha, não, como é que é aquela cobra? Shesha, aquela do Shiva, aquela cobra Shiva, não de Vishnu, que é o veículo de Vishnu, é o assento de Vishnu. Veículo não, o assento, né? Qual é o veículo de Vishnu? É a cobra? Não, não é a cobra. O cisne é Brahma, o touro é a cobra é o veículo de Vishnu. Então ele está A dizendo cobra é o assento, né? que é assento de De Vishnu, é Vishnu. assento de Vishnu. Então, aqui nesse sutra, no 47, a interpretação do, do timing para a meditação no Samapati Ananta, o Ananta seria essa cobra, como se fosse enrolada, como se fosse um giroscópio. Então, quando você medita na cobra enrolada como um giroscópio, isso permite que você equilibre o seu corpo, porque esse sutra aqui está se referindo a como você conquista o asana. Como é que você conquista o asana? Shaitya, prayatna, Shaitya é o relaxamento, a prayatna é o esforço, é o relaxamento do esforço, e a outra coisa que você deve fazer para conquistar o asana é o samapatibhyam, é meditar nesse ananta, que é uma espécie de giroscópio que vai equilibrar o seu corpo, entendeu? A meditação, a contemplação em ananta vai permitir que o seu corpo se equilibre. E aí você vai conquistar a postura firme e confortável. É isso que ele está se referindo aqui, do giroscópio. É uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum essa interpretação. Mas está aí. Samapati é meditação, é assumir a forma original. E o Ananta, eu acredito que seja, Ananta é Brahma, é a meditação em Brahma. Porque essa postura firme e confortável é uma postura de meditação, que você vai conquistar meditando. Meditando em quê? No Brahma, fazendo a contemplação. Sim. E, Alberto, aí diante dessa sua explicação que você deu do 33 e 34, né, quando a gente fala de ponderações dos opostos, o que a gente poderia também acrescentar com relação assim ao substrato, digamos assim, maior, né, que se constitui de energias polarizadas, né, porque a gente está falando de ponderação de sentimentos e atitudes que se neutralizam, mas indo além, digamos, a partir de uma determinada premissa, né, que a gente tem, haveria um substrato que se constitui de dois polos, né, para que isso tudo possa acontecer. Né? Que você está falando? Para Kriti Purusha, né? Para Kriti Purusha. É. É a visão dualista de Sankhya. Tem gente não, tem uma visão tradicional de yoga que seria o seguinte: a yoga seria os Yoga Sutras, né, o que a Patanjali apresenta. A escola de yoga digamos assim, baseada nos Yoga Sutras, né, que se formaria um Darshana, uma daquelas 6 visões, escolas de pensamento da Índia. Então, uma delas seria o Yoga de Patanjali. E aí se diz o seguinte, que Patanjali parte da concepção Sankhya, que é uma concepção dualística. Ou seja, existem dois princípios eternos, que aparecem na Bhagavad Gita também. Agora eu tenho que lembrar onde é que está. Aparece na Bhagavad Gita também. Você tem Prakriti, que é eterno, e Purusha, que é o princípio. Prakriti é o princípio material, que eu acabei de mencionar, é a matéria-prima da onde surgem os elementos. E Purusha seria um princípio espiritual, não seria uma única consciência, mas centros de consciência, uma espécie de mônada, que seria responsável pela manifestação da consciência na matéria. Ela se uniria à matéria e tornaria a matéria, digamos assim, consciente. A capacidade de conhecer não estaria em Prakriti, e sim em Purusha, que se associa a Prakriti. E se vê presa para Kriti através do quê? Através dos gunas, dos gunas. Ela se mantém presa através da experiência dos gunas. Os gunas é que apreende a Kriti. A Sattva prende os Purusha como? Através da experiência de felicidade.
rádias como através da ação, do desejo, do movimento, da conquista. Tamas como através da preguiça, da inércia, do sono. Então, por isso se vê envolvido ali. E aí, yoga seria o quê? Seria uma forma de separar, yoga de Patanjali seria uma forma de separar Prakriti de Purusha, purificando Purusha. Como purificando? Minimizando a influência dos gunas sobre Purusha. Através do quê? Através de um processo de purificação, que seria Vasana Kshaya, porque o apego, que é repetido e se transforma numa tendência, nada mais é do que guna sanga, um apego ao guna, um apego a uma determinada experiência de um determinado guna. Entendeu? Então, isso vai prendendo, grudando para Purusha na matéria. E nascimento, porque, né, a visão é uma visão de reencarnação. Ele morre, mas renasce, morre, mas renasce, morre, mas renasce, devido ao apego, devido ao desejo que impulsiona ele para buscar essas experiências associadas a sattva, rajas e tamas. E ele fica preso ali. Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve purificar. Como purificar? Ele deve eliminar os vasanas, eliminar o karma, eliminar o vasana, através de uma prática de purificação, de disciplina, até que ele se emancipa, se liberta. Então, é dito que a prática de Patanjali, ele ensina como destruir, os vasanas. Seria Vasana Kshaya. Esse processo. Patanjali ele ressalta a importância do Kriya Yoga, né? Que é constituído dos Svadhyaya, Tapas e Isvara Pranidhana. Tapas Svadhyaya e Isvara Pranidhana. Isso logo no início. A prática de yoga é caracterizada por Tapas Svadhyaya e Isvara Pranidhana. Ele fala logo de cara, no primeiro sutra do capítulo 2. Então, esse processo é chamado de Vasana Kshaya. Vasana Kshaya. Eliminar, destruir os vasanas. Vasana Kshaya. Vasana Kshaya. Tem gente que segue essa interpretação do sutra, né? Mas eu não... A gente já falou isso, já conversamos antes, eu não tenho essa visão dos sutras. Eu não vejo Patanjali como se fosse dualista, porque quando você vai falar dessas escolas, você tem que sempre perguntar o seguinte: o que é que essas escolas estão dizendo? Elas estão fazendo... uma das formas de entender essas escolas, que coloca elas em harmonia e não em oposição, é que elas falam de aspectos específicos dos Vedas, entendeu? Então, Sankhya, por exemplo, vai enumerar como é que esse universo é constituído. Aí ele parte do Purusha, de Prakriti, vai mostrando os elementos, vai formando, vai colocando o mobiliário do mundo na nossa frente, vai descrevendo aquilo ali. Patanjali, a intenção de Patanjali era falar da disciplina da mente. E por aí, entendeu? Então, se for só falar da disciplina da mente, não tem problema, não tem oposição. A oposição surge quando se considera que essas escolas falam de coisas diferentes a respeito do ser, do Atma. Você analisa uma escola a partir dessas duas premissas, dessas duas perguntas. O que é o ser, quem é o ser, e a partir dessa concepção de ser, como é que é a liberação. Ser e liberação. Entendeu? Se eles acham, então, que Purusha, de fato, se envolveu na matéria, que a liberação vem através do processo de purificação, aí vai estar em oposição, por exemplo, a Vedanta. Entendeu? Vai estar em oposição a Vedanta, em oposição. E aí tem gente que acredita nisso. Tem gente. A visão canônica tradicional é que Patanjali é dualista. Eu interpreto de outra maneira. Eu sigo os passos da minha professora em relação a essa visão geral. Eu acredito que quando o Patanjali fala assim, eu acho isso muito interessante. O primeiro sutra ele diz assim: Atha Yoga Anushasana. Eu vou falar agora, Atha. Esse Atha é uma palavra que significa agora, vamos começar, mas também Atha é uma palavra auspiciosa. É uma espécie de oração, estou invocando as bênçãos de Deus para que esse empreendimento seja um sucesso. Não haja uns obstáculos que o começar termine com realização. Yoga, vou falar Anushasana é falar. Vou falar sobre o que é yoga, só que Anu
seguindo a tradição. Seguindo qual é a tradição? São os Vedas, né? Aí tudo bem, a gente pode pegar e dizer, não, Veda dualista, papai, a gente já falou sobre isso, mas eu não vejo dessa maneira. Tem umas passagens aqui bem... umas passagens, aí a gente teria que ver cada sutra. Você quer deixar para uma próxima oportunidade? Aí a gente fala sobre essa questão. Como é que a sua visão escolástica, digamos assim, do Sutra de Patanjali, poderia ser A isso? minha visão é que eu tenho uma visão que Patanjali ele não vai falar sobre o ser, sobre a liberação. Não é esse o tema dele. Por quê? Porque isso já é tratado nas Upanishads. Ele vai falar sobre a preparação da mente, da disciplina da mente. Aí ele vai falar sobre. Mas ele parte, aí, a meu ver, é que ele parte de uma concepção não dualista, e não de uma concepção dualista. Eu acredito Tá. uma concepção não dualista. Interessante, depois a gente podia aprofundar A essa gente questão. tem que ver aqui quais são os sutras que as pessoas utilizam, que os estudiosos utilizam para justificar por que Patanjali é dualista. E eu vou pegar e mostrar quais são os sutras que eu digo que eu falo, quais são os sutras aqui que acredito que sejam evidência do contrário, de que ele é não dualista, que a visão dele é a mesma visão da tradição védica, das Upanishads, que é a visão de Shankara. Eu até utilizo, mas aí tem coisa para outra aula, outra exposição. Interessante você tocar no nome de Shankara, porque o Taimini, na introdução dele, os comentários do autor, ele Estou vendo, denomina Patanjali como o mestre de Shankara. né? Patanjali, estou vendo aqui, o autor não pretende ser o descobridor dessa ciência, mas apenas um expositor, que tentou condensar em uns poucos sutras todo o conhecimento espiritual concernente à ciência que o estudante ou o aspirante deve possuir. Muito pouco se conhece sobre Patanjali. Embora não tenhamos sobre ele uma informação que possa ser chamada propriamente histórica, ainda assim, de acordo com a tradição oculta, ele foi a mesma pessoa conhecida como Govinda Yoga. Ou seja, sabe por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo que Patanjali se reencarnou como Govinda, que foi o professor de Shankara. Olha que doideira. Que interessante. Govinda foi o professor de Shankara. Muito interessante, Muito né? interessante. E Porque Govinda, a gente tem também a mitologia da cobra, né? Para ilustrar, simbolizar. de Patanjali, tem a mitologia da cobra, exatamente. Exatamente. Que a cobra quis ter membros, né? Quis nascer como ser humano. Muito legal isso. Posso ser teu filho? Muito legal, muito legal. E, assim, isso também foi resultado de um desejo, né? De uma anciã É, sábia em é, ti o é, ensinamento do yoga, né? é. Queria ter um filho. Aí ele, você quer um filho? Posso ser seu filho? Claro. Um aspecto de Vishnu. Interessante, né? Muito interessante. Aí eu lembrei Ananta como o assento de Narayana, né? A expansão de Vishnu no oceano causal, Aham, né? aham, E aham. a ave que ele caminhava era uma espécie de águia, lembra? Eu esqueci agora o nome. Garuda, Garuda, Garuda. Garuda, Justo. o dedo cerebral, Garuda, Garuda. É difícil falar esse D, Garuda, Garuda. É uma águia. Então, Alberto, muito obrigada Eu que por essa agradeço. oportunidade. E aí a gente vai falar disso na live, então. Vamos aprofundar depois? Ah, vamos, a gente pode Vamos repetir falar essa na mesma live, né? A live. gente repete essa conversa. É. Vou encerrar aqui, Sim. não pode? A gente vai falar mais Sim. relevante. Não.